A paz do Senhor Jesus, irmãos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo deste canal. Meu nome é Lídia Fernanda, para quem não me conhece. Inclusive, se você ainda não me conhecia, chegou aqui de paraquedas, ou então se você já me conhecia, mas ainda não é inscrito nesse canal, está esperando o quê? Se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os outros vídeos. Ativa também o sininho das notificações para o YouTube estar sempre te notificando, amém? E também deixa o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E eu acho que seu dedo não vai cair se você deixar um like. E no vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que Deus está falando comigo por esses dias. Porque nós estamos vivendo uma situação, um pouco complicada em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente está vendo aí, calma, esse vídeo não é sobre coronavírus, não é trazendo dados, quando as pessoas estão morrendo e tal, porque a internet já está cheia disso, Então não existe necessidade de eu estar compartilhando esse tipo de coisa, até porque todo mundo já sabe. A televisão, a mídia, a internet já se responsabiliza disso, então não existe necessidade de eu estar trazendo aqui dados e mais dados. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão de algo que o Senhor ele falou comigo através de tudo isso que está afetando o nosso país e também o mundo. E eu gostaria que você continuasse até o final desse vídeo para poder compreender aquilo que Deus ele quer falar com você. Se a gente for ler o livro de Juízes, a gente vai ver diversas situações em que Deus ele utiliza das aflições para convidar o povo para si. A gente vai ver no começo de Juízes, falando no capítulo 2, versículos 7 e 11, falando que após a morte de Josué e após a morte de outros dos anciões que viviam na época de Josué, a Bíblia vai relatar que o povo de Israel, ele se desvia do Senhor, ele se afasta do caminho do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que o Senhor, ele então permite que um rei chamado Cusã-Risataim, eu acho que é assim que se fala, esse homem ele era rei da Mesopotâmia, o Senhor ele permite que aquele homem, ele aflija o povo de Israel por 8 anos. E a Bíblia vai dizer que após esses 8 anos de aflições, o povo, eles se lembram do Senhor, eles se lembram do Deus dos seus pais, o Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que enviou aquelas pragas para o Egito. Então, eles lembram-se das maravilhas que o Senhor ele tinha feito para com a vida dos seus pais, dos seus avós, e eles então decidem se converter ao Senhor e se render novamente ao Senhor. E eles passam a se arrepender, a clamar e a chorar ao Senhor pelo seu povo, pela sua nação, e a pedir misericórdia ao Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que quando o povo eles se convertem novamente ao Senhor, eles se lembram novamente do Senhor, a Bíblia vai mostrar que o Senhor ele então levanta um homem chamado Otiniel. Otiniel ele foi um dos juízes de Israel. E Otiniel ele liberta o povo de Israel das mãos de Cusã-Risataim. E a Bíblia vai mostrar que o povo passa 40 anos com paz novamente. Só que depois desses 40 anos, é interessante, isso não aconteceu só com o povo de Israel, mas se a gente for parar para refletir, nas nossas vidas como igreja, acontece o mesmo. A bonança chega, a aflição passa, está tudo bem, tudo numa boa, e o que acontece? O povo novamente se esquece do Senhor. O povo novamente deixa o Senhor de lado, se desvia dos caminhos do Senhor. E mais uma vez, o Senhor, ele permite que um novo rei de uma outra nação, o rei dos Moabitas, chamado Eglon, ele aflija o povo. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel serve aquele rei Eglon por 18 anos. Foram 18 anos de aflição. 18 anos sendo perseguido por um rei, sendo afligido pelo rei dos Moabitas, chamado Eglon. E mais uma vez, o povo cai em si novamente. E quando o povo cai em si, que decide se arrepender ao Senhor, o Senhor mais uma vez dos altos céus escuta e decide livrar
o povo das mãos de Eglon, das mãos dos moabitas. E então o Senhor, ele levanta Eude. E Eude, ele é um homem levantado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos de Eglon, das mãos dos moabitas. E dessa vez, o povo é liberto pelas mãos de Eude e passa não 40 anos, tudo bem, tudo na paz, mas 80 anos. A terra passa a ter paz novamente por 80 anos. Só que o povo, mais uma vez, é complicado. E mais uma vez o povo se esquece do Senhor e se desvia dos caminhos do Senhor. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus permite novamente. Entendam, o que eu estou dizendo não é que foi Deus que colocou aquele rei, mas Deus, ele permitiu que aqueles reis afligissem o povo de Israel. E mais uma vez o Senhor, ele permite um novo rei, agora o rei de Canaã. Ele afligiu o povo de Israel. O nome deste rei era Jabim. E Jabim, ele oprime o povo por 20 anos. Não 8, não 18, mas 20 anos. E o povo passa 20 anos sendo afligido por o rei. O povo a Bíblia vai dizer que era afligido violentamente por esse rei. Mas o Senhor novamente, ele ouve o clamor, o gemido do necessitado. Ele ouve o clamor de Israel, ouve os gritos de arrependimento do povo. E novamente o Senhor, ele levanta um juiz, uma juíza no caso, chamada Débora. A Bíblia vai dizer que Deus coloca Débora, a própria Débora vai dizer que Deus a pôs como mãe de Israel, como uma mãe para Israel. E isso acontece várias e várias vezes na vida do povo de Israel. E Deus permite que algum rei, que alguém os aflija, eles se lembram do Senhor, buscam ao Senhor e Deus levanta um novo juiz. Como Deus levantou Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Sansão e muitos outros juízes. Deus, ele levantou para livrar o povo de Israel. E muitas vezes acontece conosco. Às vezes, o Senhor, ele permite que situações aconteçam para que o seu povo se arrependa, para que as pessoas tornem a olhar para ele. E em outros casos também, às vezes aquela pessoa está próxima de Deus. O que dizer de Jó? Jó, a Bíblia vai dizer que Deus, ele dá testemunho a Satanás sobre Jó. Deus, ele diz a Satanás: observasse o meu servo Jó, homem temente, que se desvia da aparência do mal. Então o próprio Deus é o testemunho de Jó a Satanás. Jó, ele vivia uma vida de retidão. Mas o interessante é que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor, ele permite que Satanás, ele toque em tudo que Jó tinha. Toque em seus bens, na sua família, até na saúde de Jó. Mas o interessante é que eu vou deixar aqui um versículo que eu acho muito interessante, que se encontra em Jó 42 e o 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ah, Lídia, mas eu não estou como a nação de Israel. Eu não estou desviada dos caminhos do Senhor, eu não estou distante do Senhor. Eu procuro viver uma vida de santidade. Jó, ele era esse homem. Ele se desviava da aparência do mal. Ele tinha uma vida de santidade para com o Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor permitiu que aquela situação acontecesse na vida de Jó. Sabe por quê? Porque Deus, ele queria algo mais íntimo com Jó, sabe? Além de provar para o inimigo, para Satanás, que Jó, ele mesmo assim se colocaria, continuaria fiel a Deus, Deus também, ele disse: sabe de uma coisa, eu vou aproveitar dessa situação para que Jó possa ter uma comunhão mais profunda comigo. E o próprio Jó disse: olha, eu ouvia com os meus ouvidos, eu conhecia Deus só daquilo que eu ouvia, mas agora os meus olhos o veem. E é assim que eu acredito. Eu acredito que as situações, as adversidades, elas servem para nos aproximar de Deus.
Talvez você olhe para o mundo como está hoje, olhe para o Brasil, olhe para toda essa situação e questione: onde está Deus em tudo isso? Cadê o trabalhar de Deus? Mas eu sinto Deus trabalhando em tudo isso, sabe? Eu sinto verdadeiramente a permissão de Deus e as mãos de Deus para que a gente possa ter uma comunhão mais íntima com Ele. Às vezes, a gente se afasta de Deus, se distancia de Deus por tão poucas coisas. Às vezes é uma amizade que nos distancia de Deus. Às vezes é um trabalho, alguma coisa, várias coisas. E a gente coloca desculpa e diz: eu não tenho tempo. Mas se a gente for olhar, a gente está colocando outras coisas no lugar de Deus. E muitas vezes Deus ele se utiliza dessas situações para chamar a nossa atenção a Ele. Para a gente lembrar do Deus que os nossos pais, que os nossos avós contam. Porque se a gente for lembrar das histórias que os nossos avós contam, eles dizem o quê? Porque eu ia para cruzadas, para cultos em que Deus ele curava, as pessoas vomitavam câncer, as pessoas paralíticos se levantavam, eram curados. E muitas vezes a gente não vê isso, sabe? Mas por que a gente não vê isso? Porque Deus mudou? Não. É porque a gente tem facilidades. Teve uma gripe, está doente, está com qualquer coisa, vai no hospital, vai ser medicado. E os crentes antigos, como eram, não tinham essa facilidade que a gente tem. Não tinham um hospital por perto. E muitas vezes a única saída que eles tinham era colocar os joelhos em terra e orar ao Senhor e pedir misericórdia ao Senhor. E o Senhor, Ele tem se utilizado dessa situação, eu acredito, para chamar a nossa atenção, para dizer: eu não mudei. Eu quero operar as mesmas coisas que eu operava no passado, há muitos anos atrás. As mesmas maravilhas eu quero operar. Agora é necessário que você tenha intimidade comigo, sabe? 2 Crônicas. Eu vou ler só esse texto para encerrar. 2 Crônicas, capítulo 7. E o versículo 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se humilhar, tornar-se humilde, porque às vezes a soberba, ela impera em nossos corações, e a gente acha que é alguma coisa. E orar, porque às vezes a gente coloca tantas coisas no lugar de Deus e acaba se esquecendo de orar. E buscar a minha face, buscar até encontrá-lo. E se converter dos seus maus caminhos. Observe que ele diz: e se o meu povo, ou seja, o povo dele estava andando em maus caminhos. Aqui não é para outros povos, é para o povo dele, que estavam em caminhos errôneos, em caminhos que não agradavam a ele. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que eu e você possa, quando isso tudo acabar, quando esse mal cessar, essa quarentena passar, que os nossos cultos possam ser mais fervorosos. Que a gente possa ter aprendido a lição, aprendido com o que Deus quer falar conosco durante esse tempo, sabe? Que a gente possa orar mais, buscar mais a face do Senhor, aprender a valorizar a nossa família, os nossos amigos. Amém? E que a gente possa, nessa quarentena, em tudo isso que a gente está passando, entender o chamado de Deus. Entender que Deus ele está querendo chamar a nossa atenção. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.